Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta quinta, dia 20 de fevereiro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste episódio, Pedro expressa a dubiedade de sentimento que existe no coração de todo ser humano. Primeiramente, ele, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou que Jesus era o Messias, mas logo que foi tocado na sua fraqueza humana, quando Jesus lhe falou do sofrimento e de dificuldade, ele teve uma reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. Há momentos em nossa vida em que nós também percebemos claramente o pensamento de Deus e entendemos as coisas que Ele nos segrega aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca e precária e assim expressamos o pensamento do mundo. Rejeitamos o sofrimento, repudiamos toda mudança de plano, não aceitamos ser humilhados, querendo que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Nós precisamos estar atentos com o que os nossos lábios pronunciam e perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações. Somos anjos, mensageiros de Deus, ou Satanás, adversário acusador, na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade. Nós somos assim, da nossa boca saem bênção e maldição. Não aceitamos ser humilhados e o nosso orgulho fica exposto quando alguém nos acena com essa perspectiva. Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos. Por isso nós não podemos esmurecer diante da decepção que temos de nós mesmos, mas permanecermos vigilantes, reconhecendo a nossa fragilidade. Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje também quer saber de nós concretamente o que temos a dizer sobre Ele. Quem é Jesus para nós? Precisamos ter consciência de que Jesus é aquele enviado do Pai que veio ao mundo para concretamente nos fazer entender e experimentar que todos podemos passar por qualquer dificuldade de vida ou morte, confiando no seu poder e na graça do sustento de Deus. Ele é a mão de Deus que nos ampara, por isso não precisamos nos inquietar
nem nos angustiar diante dos desafios. Você costuma pensar antes de falar e de agir, ou segue o impulso do seu coração? Alguma vez você já percebeu que o Senhor não ficou nada satisfeito com o que você falou? Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo? Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma quinta-feira abençoada por Deus.